Faz muito tempo que eu não venho nesse teatro. Acho que a última vez, ou primeira vez que eu vim, foi na graduação de serviço social, um evento que teve aqui chamava alguma coisa assim, plebiscito universitário sobre a pena de morte. Estava aqui nessa mesa Hélio Bicudo, né, pessoas clássicas aí desse debate, pessoal do Núcleo de Estudos da Violência, da USP, professora Nancy Cardia, Padre Chico, enfim, tinha muita gente de peso, né? Isso aqui estava lotado. E tinha uma divisão, tinha estudantes aqui da USP contrários aliás, a favor da pena de morte, né? E tinha o pessoal da FEFELESH contra, tinha o pessoal da PUC aqui, foi um movimento grande, um debate grande. E eu estava pensando que, hoje em dia, se a gente chamasse uma discussão sobre prisão perpétua, por exemplo, aqui, como isso aqui talvez estivesse lotado, né? Nós estamos no olho do furacão do Estado penal e de uma sociedade que apoia o Estado punitivo, cada vez mais rígido, né? E nós somos uma resistência que está aqui hoje à tarde, né? Não viemos aqui à toa. Ou a gente vem aqui para se articular e se fortalecer e pedir ajuda, né? Ou a gente vem para conhecer mais desse debate, para se preparar mais para o enfrentamento e para a resistência, né? Então, é o caso de estudantes que estão aqui, que a gente vê, né? Profissionais, militantes, né? Que estão aqui porque estão na contracorrente, fazem questão de estar na contracorrente, né? E eu penso que a gente precisa cada vez mais se fortalecer para formar mais cidadãos preparados para a resistência, para a gente encher esse auditório e tantos mais, né? Então, nós somos muito importantes e estamos num momento muito importante do crescimento do Estado penal, punitivo e encarceratório, em detrimento de um Estado social, um Estado de proteção, um Estado de seguridade, né? Um Estado combativo à desigualdade social, que tem que ser um outro Estado, uma outra sociedade, né? Então, a gente está aqui para esse debate. E por isso que eu estou com muito gosto aqui, e preparei uma fala que tem alguns pontos que eu considero como consequências da institucionalização, né? Eu vejo a mesa, essa primeira mesa aqui da tarde, como o tema do encarceramento. Falar da institucionalização, no nosso caso aqui, é falar do encarceramento, suas consequências, né? Seus prejuízos, suas falácias, suas falsas verdades, né? De um Estado moderno que concebeu prisões, né, para atenuar um modelo antigo e que hoje, no pleno século XX, tem uma proposta de tratamento penitenciário que, no nosso caso brasileiro, que é disso que a gente vai tratar aqui, não vamos tratar dos modelos japoneses, norte-americanos, não é o caso. O modelo brasileiro é o modelo do confinamento, do isolamento, do sofrimento, né? Da segurança, em primeiro lugar, da vigilância, em prol de responder a que interesses. Então, eu ia fazer uma pergunta no final, já estou lançando agora para a gente já começar a refletir. Interessa para quê e para quem o modelo de prisão que nós temos no estado de São Paulo e no Brasil? Ele interessa, e muito. Há vários interesses econômicos, sociais, políticos, filosóficos e ideológicos, né? Será que a gente consegue ter isso cada vez mais claro? Porque o aumento do encarceramento, o aumento de construção de presídios, o aumento de regime diferenciado disciplinar diferenciado, o RDD, ele interessa para quem? Para quem interessa saber que a gente tem presos cada vez mais presos dentro das prisões?
A quem interessa isso? Não é à toa. A quem interessa os presídios federais de segurança máxima, que são a tendência dos presídios brasileiros? Há uma sociedade que demanda isso. E há uma política, ou há políticas de governo que respondem. E, de certeza, a demanda da extinção de presídios, ela corresponde a um público que sai de suas casas, do seu estudo, do seu trabalho, para vir falar da contracorrente, da possibilidade da gente não ter uma sociedade de prisões. Há uma possibilidade da gente construir, nos processos societários, sociedades sem punição. Qual é a alternativa? Até agora a gente soube construir muito bem sociedades com prisões. Será que a nossa humanidade não pode construir um outro tipo de resolução e de saída? Então, vamos começar nos perguntando, para a gente poder enfrentar os dilemas que nós temos da sociedade das prisões. Então, falar de institucionalização, eu penso que é falar desses processos complexos, multidimensionais, que se trata o encarceramento. Como o Fernando falou, hoje nós temos 500 mil de pessoas encarceradas no Brasil. O Marcelo Freixo, deputado estadual do Rio de Janeiro, já vem fazendo essa conta de que nós vamos estar todos presos daqui a 50 anos, bem antes de sair a apresentação disso no filme Tropa de Elite, que, aliás, faz uma alusão ao personagem dele, como professor de história, filósofo, etc. Então, preparemos-nos, porque vamos todos precisar de muito cigarro na cadeia, porque as gerações vão estar presas. Eu não sei se eu pego, se a gente pega isso, mas, enfim. Eu tenho só para expressar o quanto nós estamos todos vulneráveis ao encarceramento. Eu tenho um amigo, professor, que atropelou uma pessoa em situação de rua na Radial Leste de madrugada. Para a sorte dele, ele não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica, foi realmente um acidente, e ele está sendo processado pelo Estado por homicídio doloso, não foi nem culposo, porque estava com a velocidade excedida para aquele trecho da Radial Leste. Bom, está aí recorrendo com advogados e coisa e tal. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E se ele não tivesse, por exemplo, um advogado ou um acesso à defensoria, pode até ser condenado, não é? Então, para ver como a gente está vulnerável ao encarceramento, à sociedade que encarcera, a um judiciário que encarcera. Então, a política de encarceramento, como o Fernando fez uma introdução, no estado de São Paulo, pelo menos nas últimas 2 décadas, o professor Sérgio Adorno e o professor Fernando Sala fizeram uma pesquisa o ano passado, e eles constatam que o ritmo frenético do crescimento da população carcerária só fez aprofundar as deficiências do sistema prisional no país e no estado de São Paulo, o que eu chamo, nas minhas pesquisas, de desassistências que são realizadas. As desassistências judiciária, social, material, enfim, educacional, desassistência ao trabalho, porque o Estado brasileiro não consegue acompanhar o que a desigualdade social produz, exclui e manda para a prisão. Quer dizer, essa equação, a raiz dela, nós vamos só conseguir, companheira, lá na raiz da desigualdade mesmo, lá onde a comunidade não tem política, política social, política pública suficiente e, em muitos casos, inexistente. Então, não dá ibope discutir isso, porque isso é a raiz da sociedade e do Estado menorizado no seu social. Obrigada.
né? É o menos Estado social para o mais Estado penal, né? O Vacan é um estudioso, pesquisador, que já faz essas relações na França, nos Estados Unidos há muito tempo, e a gente vem trazendo para as nossas análises sociológicas sobre o encarceramento no Brasil, né? Então, as desassistências nas prisões, elas só pioraram, só aprofundaram, né? E as prisões são lugar de confinamento e segurança no Brasil. Tá? O encrudecimento das prisões, da construção das prisões, eles acompanharam os marcos neoliberais que nós vivemos no Brasil a partir dos finais dos anos 80, anos 90. Né? Então, não é coincidência, né, que o aumento de prisões e de encarceramento, eles correspondem a uma conjuntura neoliberal, né, a uma conjuntura de desresponsabilização do Estado pelos direitos e pelas políticas sociais, né, a diminuição cada vez mais crescente do Estado, né, esse estado de bem-estar social que nós nunca vivemos no Brasil, né, que sempre ficamos à deriva, né, e que agora ele é um fosso de possibilidades. Né? É um cenário, então, que vem condenando parcelas expressivas da população urbana e metropolitana de São Paulo e de baixa renda. Né? Então, quando a nossa companheira de luta aqui vai falar que estão prendendo os nossos adolescentes e até nossas crianças, né, é porque estão prendendo mesmo... porque estão fazendo o processo de criminalização da pobreza que tem cara, cor, idade e condição de classe. Né? É jovem, é pobre, é negro, afrodescendente, né? E está sem perspectiva, né? Está com uma péssima qualidade de estudo nas escolas públicas, não tem perspectiva de trabalho porque não corresponde à qualificação necessária para a tecnologia, para o mundo do trabalho de hoje. Né? Então, não são os pequenos projetinhos sociais, nem fazer fuxico e nem fazer alguma coisa que os meninos façam, né, que vai responder a isso. A parcela de possibilidade é muito pequena diante da parcela da exclusão, né? E da possibilidade de ter alguma ascensão, algum dinheiro e poder, tanto quanto os outros de outras classes, ter sua balada, ter sua roupa, né, ter seu acesso, que o tráfico vai trazer. Então, é uma luta em glória. Né? Esses dias eu ouvia, professora, mas lá na comunidade, lá na Baixada, num dia o rapaz tira um salário mínimo. Ele não vai trabalhar no shopping temporário na época de Natal. Não precisa. Né? Num dia com pouca movimentação, ele tem a grana dele para passar aí o final de ano. Né? E uma boa grana. Então, é um enxugar gelo e é uma resistência que nós temos que continuar remando e mostrando as raízes, porque a sociedade não quer ver as raízes. Né? Tocar no assunto de que nós somos uma sociedade que produz desigualdade, né, não interessa. Interessa a saída mágica, manual, interessa assim, para onde vai? Para bem longe dos olhos, de preferência longe da capital. Né? Vamos jogar os presídios para o interior de São Paulo, né? Para longe da grande movimentação comercial e econômica. Né? E é isso que a gente vê. Então, são as nossas classes sociais condenadas, né, às estratégias do mundo da ilegalidade, né, e, como muitos estudiosos já vêm falando, não é novidade para a gente, o estado de criminalização da questão social no capitalismo, né, das relações de conflito de classe, da pobreza e das classes perigosas. Né? Vamos condenar, encarcerar as classes perigosas, né, porque elas continuam sendo uma ameaça. Tá? Eu falo aqui do ponto de vista da institucionalização, do encarceramento, que vai produzir violação de direitos humanos. Né?
ou violação de direitos, não anda muito popular se falar em direitos humanos, ainda mais no nosso caso, porque somos os eternos defensores dos bandidos, né? Então, a gente tira o humano, mesmo porque de humanização a gente não está conseguindo grande coisa, né? Vamos falar da violação dos direitos. Institucionalizar é, na sua raiz, nesse país, violar direitos básicos, mínimos, né? Nós somos o terceiro país, o tribunal aqui já anuncia isso, que prende no mundo, né? Então, viver institucionalizado nos cárceres brasileiros é ter como princípio seus direitos violados, né? É de suma importância do meu lugar, que falo aqui como assistente social, como formadora de profissionais, futuros assistentes sociais, né, que vão militar na defesa intransigente dos direitos humanos, na luta pela liberdade, na defesa da democracia, da cidadania, né, que colaboram com a formação de profissionais que vão intervir em diversas instituições, né, na Fundação Casa, nos presídios, né, nos abrigos, nas medidas, né, para crianças e adolescentes. É de suma importância do meu lugar falar aqui que nós temos um compromisso, enquanto profissão no Brasil hoje, né, de defender esses direitos em quaisquer situações, em quaisquer circunstâncias, de forma intransigente. E o que é mais desafiador, defender esses direitos humanos do agressor às vítimas, né? Então, esse título de defensor de direitos humanos, de bandido, não nos cabe, né? Acredito que nós todos aqui na mesa não aceitamos isso, porque nós estamos defendendo direitos humanos, direitos dos seres humanos em quaisquer circunstâncias. E nessas quaisquer circunstâncias, cabe falar daqueles que estão tutelados pelo Estado, com seu direito de ir e vir restringido, né? E aí eu tenho os operadores do direito aqui que podem falar melhor que eu, né? Mas que nós estamos preocupados e inseridos enquanto trabalhadores sociais, que psicólogos, assistentes sociais, educadores, advogados, enfim, toda uma gama de profissionais e militantes e voluntários e movimentos sociais envolvidos nessa defesa, né? A defesa de uma emancipação política nessa sociedade, que ainda temos prisões, para uma emancipação humana de uma sociedade sem prisões, né? Então, isso é um grande desafio, é um desafio falar contra a institucionalização, né? Falar de uma sociedade sem penas, falar de uma sociedade de extinção das prisões, né? E falar disso é afirmar, mais uma vez, a falácia da prisão, a falácia da pena de prisão, a falácia, a falência. Eu não falo falência porque aprendi com uma pessoa que a Raide conheceu também, que foi um grande militante da pastoral carcerária, que faleceu há 11 anos, né? Que foi o padre Chico Hirdon, da pastoral. Ele falava assim, não fala falência, não, ela nunca deu certo. Não tem como falir uma coisa que nunca deu certo, né? Seus propósitos já nasceram falidos, né? Isso vários autores intelectuais já falam isso, né? Desde o célebre Foucault, Thompson, enfim, Goffman, todos eles, os clássicos, né? Então, falar da prisão é já partir dessa raiz de falência, de falácia, não é? Que supostamente daria certo ressocializando pessoas, reabilitando, reintegrando, reinserindo, reeducando, regenerando todos os reis que ainda estão aí, né? Eu estava lendo um último material do Departamento Penitenciário Nacional, totalmente positivista na criminologia ainda, da readaptação do sujeito à sociedade, quase que trazendo a harmonia da sociedade capitalista, né, para aqueles que estão desviados e desajustados, né? Isso está aí, está produzido em caderno de dados nacionais sobre o nosso sistema carcerário, né?
Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou levantar aqui alguns pontos que precisariam de maior aprofundamento e vou aprofundar um só, porque tenho pouquíssimo tempo, depois do debate, na conversa, não sei se a gente vai ter debate, a gente conversa mais. Falar de institucionalização no cárcere é falar dos efeitos da prisonização. Nos Estados Unidos usa muito essa categoria, prisonização, que são os efeitos sociais, psicossociais, né? E os efeitos que essa instituição, que para o nosso caso não é mais uma instituição total, porque os presos não estão incomunicáveis, enfim, né? Não estão nesse isolamento total, né? E os efeitos que essa prisonização acarreta na vida concreta de homens e mulheres presos hoje no Brasil. Primeira coisa, primeiro ponto, a sobrepena. Tudo que os meus colegas vão falar aqui, que eu tenho certeza que vão falar, né? E tudo aquilo que a gente já sabe que é o encarceramento no Brasil, é uma sobrepena, né? As condições subhumanas, vou citar um exemplo. Centros de detenção provisória construídos para, no máximo, 600 pessoas, com 2.000. Isso não é mais pena, nem provisória, nem cumprimento de pena que deveria estar na penitenciária, com uma suposta condição de tratamento penitenciário. Isso já é sobrepena. Então, é o Estado no banco dos réus, sim. É o Estado delinquente. Já falava o Padre Chico antes da gente falar do Estado no banco dos réus, né? É o Estado que mais delinque, né? Sobre outra negação, outra sobrepena, o afastamento do convívio dos seus familiares, né? Uma política de afastamento no cumprimento dessa pena. Joga para longe, né? Aí o preso e a família tem que estar fazendo um monte de recurso para chegar mais perto, porque essa família não tem condição de periodicamente visitar seu preso no gasto que tem. Aí está a veia assistente social falando, né? Não tem dinheiro para passagem, não tem dinheiro para se manter lá e para se alimentar, e não tem apoio governamental. E quando tem, bom, eu só tenho conhecimento de apoio financeiro nenhum da política de Estado de serviço social ou apoio, reintegração, né? Ou quando tem é mínima. E aí eu posso falar de cadeira, porque desde o meu primeiro estágio eu fiz tudo no sistema prisional. De primeiro estágio a doutorado, pesquisa de doutorado, né? Então a gente sabe que quando tem é mínimo, é irrisório, né? Sobre as revistas aos familiares, elas continuam vexatórias, humilhantes, também faz parte da sobrepena. Ela se estende ao familiar ou ao amigo, né? Elas continuam sendo vexatórias e humilhantes, né? Continuam sendo expressão de criminalização da pobreza, porque a mãe, a companheira, o filho, a irmã, né? Ou os familiares que vão, também são suspeitos, né? Por isso que eles têm que passar sempre por revista vexatória, né? A questão do direito à visita íntima, né? Ela ainda é cheia de burocracia e ela ainda é sexista, né? A gente ainda tem que continuar falando da visita íntima para as mulheres nesse país. A gente nem consegue tocar no assunto da eliminação da discriminação homoafetiva, né? A visita íntima nos presídios, ela não pode só ser heterossexual. Imagina tocar nesse assunto, né? Mas que é uma necessidade, né? É uma consequência de um tipo de aprisionamento que nós temos no Brasil. E que quem sofre na ponta é o preso e a família. A gente é um aparato social de apoio, mas a gente não sofre na pele, né? Essa necessidade que nunca é respondida, tá? Assistência judiciária, eu vou deixar para o meu colega aqui falar, né? Nosso doutor, juiz aqui, que é o velho problema e é a questão mais importante do preso, eternamente. Você perguntar para o preso, para a presa, qual é a sua maior necessidade? Aceleramento do meu processo, principalmente quem está no CDP, etc., né?
Sobre o trabalho do preso, a eterna exploração e a eterna falta de proteção e seguridade social, né? O preso também é um tipo de trabalhador escravo. A gente precisa só aprofundar que tipo seria. Porque ele tem remuneração, né? Mas que tipo de exploração ainda é essa? E o trabalho para o preso, tão importante, né? A gente ouve do preso. Não importa não, doutora, o que importa é ter trabalho, né? Que aqui ninguém... É tão mínimo, é tão privilégio trabalhar, que o que importa é que tenha trabalho. As condições, isso já faz parte, né, das consequências do aprisionamento. A questão da saúde, gente, a falta de assistência da saúde, né? Presa, homens e mulheres que entram com uma condição de saúde até razoável e saem doentes da cadeia, e morrem na cadeia, né? E adquirem tuberculose na cadeia, e adquirem HIV, porque ainda é um tabu falar de redução de danos. Está todo mundo cansado de saber da droga na cadeia, mas não pode falar de redução de danos. Não pode ter política de saúde, que aqui fora tem, dentro da cadeia. Ou seja, não pode ter política de saúde, né? Pode ter atendimento emergencial quando tem médico que passa periodicamente na cadeia. Tá? Educação, a mesma coisa, né? Política de educação com... Como é que chama mesmo lá o projeto Roberto Marinho, ainda, né? Isso é política de educação? Tá? E eu vou pedir para o Fernando só mais 5 minutinhos para tocar num assunto que também não é muita gente que toca. E tem que tocar com cuidado, mas que tem que falar. Porque faz parte do efeito da prisionalização no Brasil, né, a questão da continuidade ou da permanência na criminalidade nos presídios, né? Os grupos que têm vários nomes por esse Brasil afora, né? E no Rio são Comando Vermelho e outros tantos, e em São Paulo, o partido do PCC, né? Enfim, eu fiz uma reflexão aqui que eu quero partilhar com vocês, né? Faz parte dessa cultura da prisonização que atinge profissionais, agentes penitenciários, todo tipo de técnicos, né, no sistema, não atinge só os presos e suas famílias, né? Todos nós que atuamos com a questão carcerária, padecemos da cultura da prisonização, né, do encarceramento e suas consequências, né? Da falta de condições de trabalho, né? Na falta de previsão de o que fazer dentro de um presídio que é para ter 600 pessoas e tem 1.500, 2.000. Né? Que tipo de projeto fazer na área da psicologia, do serviço social, da educação? Essa questão da manutenção da criminalidade, né, organizada nas prisões, são poucos os pesquisadores que falam disso, né? A gente tem aqui em São Paulo, Guaraci Mingardi, professor Sala, professor Sérgio Adorno, né? E outros pouquíssimos que falam disso. Pouca gente sabe, no senso comum, que o PCC ele surge em 93 pelas más condições carcerárias, de maus tratos cometidos pelos agentes penitenciários e a dureza do regime disciplinar lá no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, né? Os grupos, as facções, enfim, os grupos organizados dos presos se unem para enfrentar esse regime e esses maus tratos, né? E uma série de torturas, e eu tive a oportunidade de participar de longe, ainda era bem nova na militância da pastoral carcerária, mas de longe a organização de um dossiê importantíssimo sobre isso, que foi para a OEA, né? Onde o Brasil foi condenado sobre essas mortes e esses maus tratos, junto com uma condenação que nós tivemos dos presos aqui, que viviam no chamado calabouço da penitenciária do Estado, né, que eram os presos que tinham tomado tiro na coluna, paraplégicos, tetraplégicos e morrendo de AIDS, né, que nós conseguimos, por um pool de entidades e movimentos, e com a liderança da pastoral e deputados à época que tinham organizado CPI aqui, como o deputado Renato Simões,
o nosso vereador dos direitos humanos, o Ítalo Cardoso, né? E que fizemos um belo dossiê que chegou à OEA e o Estado brasileiro foi condenado, né, sobre isso. Tá? Então, o PCC, as primeiras chamadas, como os professores chamam, células do PCC, elas surgem por condições de maus tratos e violência nas prisões, né? Então, aí eu pergunto para nós, assim, claro que o PCC ele tem um estatuto de lealdade, solidariedade, de luta contra injustiças e opressões, né, cuja traição de quem participa do PCC a esses princípios, tanto dentro das cadeias como fora, né, é passível de violências justificadas, diz o suposto estatuto do PCC. Né? Aí eu pergunto para a gente assim, né, quais são as condições institucionais das cadeias hoje que estimulam a permanência na criminalidade organizada? Por que a prisão brasileira, paulista, né, não vou tratar das outras, porque não tenho competência para isso, nem para isso tenho muita competência, mas ficam aqui as reflexões, né? Por que é um efeito da prisão brasileira hoje continuar na criminalidade, continuar correndo risco e continuar na violência, né? E na rede do tráfico, enfim, de influências e de drogas e de tudo quanto é tipo de corrupção na cadeia? Por que as nossas cadeias elas ainda subsidiam esse tipo de vulnerabilidade para o preso brasileiro, para o preso paulista? Né? O que as nossas cadeias produzem que alimentam essas possibilidades? Né? Então, qual é o contexto das nossas prisões que facilitam as mazelas dessas relações? Né? Que alimentam o estigma de quem sai da cadeia. Né? Quem sai da cadeia, eu acho que é tema da próxima mesa, né? Ele sai com a marca na testa, né? Porque ele não está preparado para enfrentar, nem quem está aqui, que acabou de sair da universidade, está preparado para encarar o mercado de trabalho. Por que a gente tem o mito de que o trabalho vai moralizar quem saiu da cadeia, né? São todas as vertentes positivistas que a gente tem aí. Então, em síntese, né? Que oportunidades que são oferecidas, né, para os presos, que vá na contramão daquilo que as facções criminosas oferecem, fora e dentro da cadeia. Né? Nós temos estudos aí na área social, onde o PCC é um estado social paralelo para muitas comunidades, para remédio, para aluguel, para segurança. Então, não dá para falar nos efeitos da prisonização, tampando só com a peneira, como se a criminalidade organizada não existisse. Ela tem uma função lá dentro. Será que ela tem uma função para o Estado? A prisão, nós já sabemos as suas máximas, né? E eu estou aqui para reafirmá-las. Essa é a minha posição. A prisão não combate criminalidade e não evita reincidência. Então, enquanto, Fernando, tiver prisão, esses índices são naturais. Se tem uma coisa para naturalizar, é isso. Né? A prisão, ela encarcera a pobreza, né, que a sociedade capitalista exclui. É um enxugar de gelo. A prisão nada mais é que a inclusão de um cidadão que é condenado, mas é fadado à sua desumanização. É uma mentira todos os rés que até a legislação aponta. A prisão é o local mais desfavorável em condições para recuperar alguém, para aqueles que acreditam nisso. Estou acabando. Foucault, no Vigiar e Punir, já afirmou o seguinte: a prisão moderna é, antes de tudo, uma empresa de modificar os indivíduos. É uma empresa pública que foi criada para isso. Ela tem a missão de reformar moralmente os indivíduos. E muitas propostas de educação, de trabalho, né, e até de assistência religiosa e de outros projetos, de outras organizações, elas estão pensando em moralizar esse indivíduo para ajustá-lo a viver na ordem social harmônica. Olha a mentira. Né? A prisionalização, ela gera na vida do sujeito, como diz o Goffman, um estigma social irreversível, para a gente pensar esse irreversível. Né? E, para finalizar, o Vacan,
que é esse estudioso que eu citei aqui, ele vai falar assim: a prisão foi feita para ser aspirador social da escória, olha que forte, que as transformações econômicas e sociais do capitalismo faz acontecer, né? Os infratores ocasionais, ou aqueles em conflito com a lei, né? Os desempregados e desqualificados para a inserção no mundo do trabalho, né? Os dependentes químicos, né? Aqueles que para a sociedade não tem mais saída, né? Então, nós temos que tirar a juventude que consome crack do centro da cidade. Tem que tirar, tem que encarcerar. Então, a saída dessa sociedade, eu estou sendo irônica aqui, né? É o encarceramento, porque se espera dela a reforma do indivíduo. E nós que conhecemos por dentro essa instituição falida, ou que nunca deu certo, nós temos que denunciar que ela não é a saída, né? A saída para uma sociedade transformada e diferente, que não produza desigualdade, portanto, não produza parte de cidadãos que têm que optar por outros caminhos e caem no ralo da sociedade, que é a prisão, nós temos que construir outras alternativas. E, para mim, a alternativa está na raiz. É outra sociedade, uma sociedade que não produza desigualdade. Enquanto a gente tiver prisão, a saída é a gente desmontando o modelo, aos poucos, com alternativas, né? Ninguém vai fazer um pulo de não ter mais pena e não ter mais prisão, porque aqui ninguém é romântico, né? Mas que, para o futuro das gerações, não pode ser cadeia, porque senão as futuras gerações estarão encarceradas, principalmente as pobres, que são a maioria. Obrigada e desculpa o abuso.